Olá, hoje vamos mergulhar no capítulo 14 do primeiro livro das Crônicas. A gente começa vendo Davi, assim, sendo reconhecido mesmo como rei sobre Israel todo. Exato. E com apoio internacional bem significativo, né? Como o Irã, o rei de Tiro, Sim, que envia madeira, artesãos, tudo para construir um palácio para Davi. e o texto faz questão de dizer, olha, Davi entendeu que foi o Senhor que o confirmou rei, e mais, que exaltou o reino dele por amor a Israel, ao povo. Isso conecta tudo, né? A liderança dele com um propósito divino maior para beneficiar o povo. Aham. É uma ideia forte em Crônicas. E nesse clima de consolidação, o texto também menciona que ele aumentou a família lá em Jerusalém. Pegou mais esposas, teve mais filhos e filhas. Sim, e lista vários nomes, né? Samuel, Asobave, Natã. Isso, e Salomão também, o futuro rei. É algo que a gente vê em outras realezas da época, claro. Mas aqui talvez com um peso extra, né? Tipo, um sinal da bênção de Deus, da promessa de continuidade. Só que essa aparente tranquilidade não dura muito. Pois é, a coisa muda rápido. Assim que os filisteus ficam sabendo que Davi foi ungido rei sobre todo Israel, Não só Judá como antes, agora era a nação inteira. exatamente. Aí eles sobem com tudo para procurar Davi. E ele, sabendo disso, se prepara para sair ao encontro deles. Mas, olha só, primeiro ele consulta Deus. Fundamental isso. Não é uma reação no calor do momento, né? Ele busca orientação primeiro. Uma dependência clara. A pergunta é bem direta: devo ir para cima dos filisteus? O Senhor vai entregá-los nas minhas mãos? E a resposta divina: Também direta. Sobe, pois eu os entregarei nas tuas mãos. O texto realmente enfatiza essa consulta. Parece quase um procedimento padrão para ele, né? Antes de qualquer ação militar importante. com essa confirmação, então Davi e seus homens vão até um lugar chamado Baal-Perazim. E lá derrotam os filisteus. E a forma como Davi interpreta a vitória é muito forte. Ele diz algo como: Deus usou a minha mão para romper meus inimigos como as águas rompem barreiras. Daí o nome do lugar, né? Baal-Perazim, que significa tipo Senhor das rupturas ou Senhor que rompe. É uma imagem poderosa mesmo. E tem um detalhe aí que não pode passar batido. Qual? Ah, o dos ídolos. E isso, os filisteus fugiram e deixaram os deuses deles para trás. E Davi manda queimar tudo. Queimar os ídolos? Forte? Muito forte. É mais que estratégia. É uma declaração teológica, sabe? Mostrando a impotência daqueles deuses frente ao Deus de Israel. Reforça a mensagem de exclusividade, de poder. Só que a ameaça filisteia não acaba aí, né? Eles voltam. Atacam de novo, no mesmo vale. Persistentes os filisteus. E Davi o que faz? De novo, a primeira coisa, consulta Deus. Só que dessa vez, a orientação divina é diferente. E isso é fascinante, mostra que não existe uma fórmula única, né? Não é só consultar e atacar. Verdade. Agora Deus fala para ele não ir direto. Para dar a volta, pegar eles por trás, perto de umas amoreiras. E esperar por um sinal. Um sinal bem específico. Ouvi um barulho de passos nas copas das árvores, como se fosse o próprio Deus marchando na frente. É isso aí. O som indicaria que Deus já estava agindo, ferindo o exército inimigo. Uma tática bem detalhada, misturando o militar e o sobrenatural. E a obediência de Davi é destacada de novo, né? O texto diz: fez Davi como Deus lhe ordenara. Exato. E o resultado? Outra vitória. Decisiva. Perseguiram os filisteus por uma distância longa, de Gibeão até Gézer. E o capítulo fecha amarrando tudo isso. Diz que a fama de Davi se espalhou por toda parte e que o Senhor fez com que todas as nações tivessem temor dele. Então, as vitórias que vieram dessa consulta e obediência a Deus foram a base para consolidar o poder dele e a influência internacional. Pelo menos é o que a narrativa nos mostra. Perfeito? Os pontos centrais são esses. O reinado se firma, Davi depende da orientação divina antes de agir, Deus intervém diretamente garantindo as vitórias. E como resultado, a fama e o temor de Davi crescem entre as nações. Exato. A imagem que fica é de um líder cuja força maior vem dessa relação com Deus, que dá a estratégia e a vitória. Não só da capacidade militar dele, embora ele fosse um guerreiro, claro. Fica a reflexão, então. Como essa dinâmica toda, buscar a Deus, receber uma estratégia às vezes inesperada, obedecer rigorosamente,
molda a visão do cronista sobre o que seria uma liderança ideal. Seria um modelo para seguir ou mais uma forma de idealizar um passado glorioso? Interessante pensar nisso.